Você abre esta porta com as chaves da fantasia. Do lado de lá está outra dimensão. Uma dimensão de sons, uma dimensão da visão, uma dimensão da mente. Você está atravessando um território de matéria e sombras, de coisas e ideias. Você acaba de entrar em Além da Imaginação. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje, Marcos, iremos falar sobre o episódio I Am the Night, Color Me Black. Esse é o episódio número 146 da série no geral, episódio número 26 da quinta e última temporada de Além da Imaginação. A tradução seria Eu Sou a Noite, Pinte-me de Preto, um negócio assim, né? Isso. Tradução livre. Eu acho que no Brasil ficou só como Eu Sou a Noite, I Am the Night. Esse episódio aqui é dirigido pelo Abner Biberman, é a última participação dele na série. Roteiro é do Rod Serling e, assim, músicas do Bernard Herrmann, né? Que foram utilizadas no primeiro episódio da série, o Onde Está Todo Mundo. Sim. É um episódio que a gente tem muito que falar sobre ele, não vou entregar logo de cara não, mas eu vou pedir para você que está por aí, para você ficar escutando a nossa vinheta, não pular a nossa vinheta de apoio, porque a gente está chegando no final da temporada, precisando da sua ajuda, mesmo assim, para poder comprar as peças. Já conseguimos comprar algumas, como eu já falei, né? Mas ainda faltam coisas, então a gente precisa de você. Apoie a gente no Padrim ou no Colabore Aí, ou faça um Pix, tá? apoiomasmorra@gmail.com. Que a gente, apesar de na vinheta a gente tá falando de notebook, resolvemos montar o PC, né? Que sai mais barato e a gente crê que seja um pouco mais rápido, né? Então, por favor, tá? Colabora com a gente. A gente já retorna depois da vinheta. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que o nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta.
Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Marcos, eu sou a noite, Color Me Black. Episódio que o Rod Serling escreveu na vibe assim, ele tava muito impactado pelo assassinato do Kennedy, né? Isso. A gente vem falando desde o primeiro episódio, né? Que esse ano de 63 aí, ele foi permeado de episódios que trocaram de ordem e tal, devido ao assassinato. O país estava em convulsão, né? Devido ao assassinato dele. E esse episódio aqui o Serling escreveu depois do assassinato. Então, tem várias questões que ele quer levantar aqui. Exatamente, ele vai nós já vamos entrar mais nessa questão, ele vai aproveitar uma determinada história envolvendo o racismo para discutir, na verdade, também a questão do ódio e o que o ódio pode fazer com as pessoas. E é interessante, levanta bastante o que a gente conversar, o que a gente discutir, para bem ou para mal em relação a esse episódio, né? Exatamente. Eu sei que você quer falar um pouco sobre diretor e atores e algumas relações que são importantes da gente, né, colocar aqui. Então, por favor, fica à vontade. Depois a gente faz a sinopse e comenta. O Abner Biberman, nós já falamos bastante dele, já citamos aqui que ele é um cara que dirigiu filmes noir nos anos 50 e, a partir dos anos 60, bastante coisas na televisão. A passagem dele por além da imaginação é muito importante. A gente vai ressaltar isso sempre, porque ele dirigiu aquele episódio The Dummy, o episódio do cara que tem o boneco de ventríloco. Um ótimo episódio. Isso, e em termos narrativos, talvez seja um dos melhores episódios da série, em termos de episódio com traços muito autorais narrativos. É um episódio do caramba, maravilhoso. Então, ele fez na 4ª temporada o Horace Ford, que eu não gosto muito, ninguém aguenta. Nossa, ele é terrível esse episódio, sim. O Incrível Mundo de Horace Ford. E agora, na 5ª, ele fez um episódio também bem interessante, que é o Number 12 Looks Just Like You, que a gente gostou bastante, inclusive, né? E é isso aí. O roteiro é do Rod Serling. E no elenco a gente tem, por exemplo, a gente tem os dois policiais, o xerife e o ajudante do xerife, né? O xerife é feito pelo Michael Constantine. Talvez um dos grandes destaques da vida dele seja o fato dele ter participado dos filmes Casamento Grego 1 e 2 e da série Casamento Grego, que teve a série, viu? Ah, é? Nossa, teve série. Eu nem lembrava disso, né? Sim. Ele é o cara que tem a teoria no filme que tudo vem da Grécia, todas as palavras já inventadas e tal, então é divertido. Sim. Faleceu, infelizmente, né, em 2020. Isso, 2021. Ele no filme lá do Casamento Grego faz o pai da noiva, faz o pai da atriz lá, da Mia Vardalos. E, enfim, faz o personagem engraçado, né? Enfim, ele e a esposa tem aquele casamento, né, que Nossa, ele é um filme divertido mesmo, viu? Pra quem nunca viu, eles ficam o tempo todo falando opa! E tal, e é de uma moça que ela é assim meio solteirona, só falando rapidinho, né? Que é a Nia Vardalos, e acaba resolvendo fazer um rebranding, né? No visual, tudo, vai fazer faculdade, muda de vida, conhece um cara gatíssimo, e o filme é muito sobre a história da introdução desse homem que é um cara que não é da religião, é um cara americano e tal, na família grega e exótica da Tula. O nome dela é Tula. Isso. E ele, uma parte da comicidade do filme vem dele, do personagem dele, né? Sim. E ele é um sujeito intratável, né? Assim, absurdo. O quanto ele é intratável, e a gente se diverte com o fato dele ser tão Ele é intratável e ele é fofo também, né? Isso, porque é o pai, né? Ele participa em 59 de um filme importante, que é A Última Caminhada, um filme que tem o Mickey Rooney e o Frank Overton. Olha. Ele está também naquele famosíssimo filme The Hustler, Desafio à Corrupção, filme que tem o Paul Newman, né? Aquele famoso filme de jogo de sinuca com o Paul Newman, enfim. Olha. Ele está no filme A Maldição, que na verdade é o filme A Maldição do Cigano, do Stephen King. Ele faz o cigano, né, cara? Quando você faz um japonês sem ser japonês, é yellow face. Quando você faz um negro não negro, é blackface. Ele é o quê? Cigano face, então.
Acredito que sim. Né? E ele é o cara que põe o dedo na sua testa e fala magro, e aí você emagrece até morrer. Esse é um livro legal pra caramba e é um filme melhor ainda, viu? Mesmo. E sim, e todo spa gostaria de ter um cara desse, né? Que você chegava na porta, ele colocava o dedo na sua testa e falava magro. Você lembra que o cara emagrece até virar um palito, cara, até morrer. Não importa o quanto ele coma, cara. É um filmaço. Assim, a piada do Marco foi o tiozão. E esse filme do Stephen King, ele é o filme que quanto mais as pessoas se ferram, mais a gente se diverte, né? Enfim. O cara se ferra também porque ele é um advogado que ele fica livrando a cara dos homens brancos lá, entendeu? Riquíssimo. Uhum. Aí ele é amaldiçoado porque livram a cara dele quando ele atropela a filha do cigano, né? Isso. O personagem Constantine, do Michael Constantine. Eu sei que a gente tá assim, no nosso tema não é o Stephen King, mas sempre, nos livros do Stephen King, ele costuma ter personagens que são fundamentalmente bons e que às vezes enfrentam o mal. Nesse livro é um exemplo de um livro dele que ninguém presta, né? Todo mundo merece se ferrar. É verdade, não, e é um filme sobre a pessoa que não consegue a redenção, né? Que ele fica o tempo todo tentando depois pedir desculpa, né? Pra ver se tira a maldição dele, não consegue, né? Uhum. Então, é uma história terrível. Um filmaço, me deu vontade de rever. Isso. O Michael Constantine, além dessas citações que a gente fez de participações dele no cinema, ele participou de muitas e muitas séries de TV. Eu vou destacar A Viagem ao Fundo do Mar, Guerra, Sombra e Água Fresca, Duro na Queda, Águia de Fogo, Magnum e MacGyver. É bom que estão soltando vários fogos enquanto você fala assim, tá? Ó, as pessoas gostam que você fala, ó. Isso, é pra festejar, né? A carreira do Michael Constantine. Eu tô citando essas séries porque são as séries que ele participou que foram exibidas no Brasil. A gente tem o personagem do xerife, a gente tem o personagem do ajudante do xerife, que aliás é um cara bem, bem mau e bem escroto, né? Diga-se de passagem, esse personagem. E ele é vivido pelo ator, pelo George Lindsay. Esse cara, ele teve uma carreira entre 63 e 2006 no cinema e na TV. No cinema, ele fazia, sabe o quê? Muita dublagem para filmes da Disney. Ele tá, por exemplo, em filmes do Robin Hood Raposinha, da Disney, tá? Bem entendido. O Bernardo e Bianca, Aristogatas, por exemplo. E nas séries de TV, ele teve participação em séries como Chips, lembra dos motoqueiros lá da polícia? Oh, né? Adorava. Eric Estrada, né? Ilha da Fantasia, o Alfred Hitchcock Hour e Mesh, por exemplo. O cara que faz o sujeito que está no corredor da morte, que essa história tem a ver também com uma pessoa que está condenada à morte. Pena capital. Isso, é um ator chamado Terry Becker. Esse cara, ele atuou entre os anos 50 e 2011. Só que, entre 68 e 2004, ele teve um hiato do audiovisual. Ele não fez nenhuma participação em nada. Então, um longo hiato, né, na carreira dele. Ele participou de séries, basicamente um ator de televisão, como Philco Television Playhouse, Gunsmoke, Intocáveis e Aventura Submarina, por exemplo. Caraca, bastante coisa, né? O cara que tal... Agora, tem o Reverendo, né? O Reverendo é o cara que eu acho que ele, na verdade, é o ator mais famoso e a grande estrela, talvez, que participa desse episódio, embora ele não tenha o papel principal dessa vez, que é o Ivan Dixon. O Ivan Dixon, ele é um ator, né? Muito famoso por ter trabalhado em vários filmes junto com Sidney Poitier. É um ator negro, um ator muito importante e que participou de vários filmes que tinham essa questão de criticar o racismo, criticar a segregação racial, e filmes socialmente engajados. Um ator muito importante dentro do cinema americano. E ele foi atuante entre os 57 e 91. E ele começa num filme em 57, aquele filme chamado Sangue sobre a Terra com o Rock Hudson, e o Sidney Poitier também tá no filme. O Sidney Poitier e o William Marshall, que você deve lembrar que o William Marshall era o Blécula, né? Esse filme é sobre a revolta dos Mau-Maus, né? Daquela tribo africana que lutou contra o exército inglês, né? Contra o Sim. imperialismo inglês.
ainda com o Sidney Poitier, em 61 ele faz o filme O Sol Volta a Brilhar. Ele faz um filme chamado Nothing But a Man, em 64, que é um filme de um casal de negros tentando trabalhar, construir sua vida, viver e enfrentando todo o racismo e discriminação e segregação possível e imaginável. É um filme muito importante da denúncia, da dificuldade que, sobretudo em estados ali do sul americano, os negros tinham para viver, né? Mesmo negros que conseguiam ter uma colocação melhor ou um trabalho de classe média, por exemplo, né? Sim. Não escapavam da segregação. Ele ainda participou de um outro filme que a gente pode destacar, também com o Sidney Poitier, é o filme Quando Só o Coração Vê, que o Sidney Poitier é um professor que ele ajuda, né, dar aulas para uma menina que é cega. Olha, que Uma menina legal. branca. E aí você imagina também, né, toda a problemática que, além de ser um filme sobre como é a educação de um cego, né, para se tornar independente, né, também tem essa questão dele ser negro e a menina ser branca e né, então um filme importante também. E isso são as participações dele no cinema, né, que eu destacaria, do Ivan Dixon. Na TV, ele participa de muitas séries também. A gente pode citar o Paladino do Oeste, Laramie, né? Ele tá no The Big Taoish, o episódio de Além da Imaginação da primeira temporada, que ele faz um pugilista. Episódio belíssimo. Que a gente gravou com a Érica Ribeiro, né? Nossa amiga. Isso, sabe? Esse episódio eu tenho um grande encanto por ele, até hoje. É lindo, é lindo. É discutida essa questão de parece que você não é um merecedor, né? De coisas boas, né? E tá, é muito interessante. Ele também participou de Perry Mason, Agente da Uncle. Ele participou da série do Agente da Uncle e do piloto também. E ele participou de 3 episódios da série A Quinta Dimensão. Olha. Entre outras. Ele teve muitas outras participações na TV e algumas outras no cinema que eu não destaquei aqui porque é um resumo, né? Ele já faleceu em 2008, né? O Ivan Dixon era ativista, né, e tal, dos direitos civis e tal, um cara bem interessante até colocar ele nesse papel como depois a gente comenta, né, nessa história aqui, do jeito como ele foi colocado, né? Mas ele era um cara importante, tá? Era um cara combativo. Sim. Sinopse é você? Opa, hoje sou eu a fazer a sinopse. A sinopse, assim, vai ser curta, né? Porque é um episódio que ele quer discutir a questão do ódio, né? Vamos lá, então. Aqui a gente vai ter começa o episódio, tá ali uma casinha, ali uma mulher deitada, dormindo, acorda com o barulho do homem que tá vestido com uma roupa que você vê que é um uniforme de xerife, né? O nome dele é Cock. O xerife Cock tá lá se ajeitando, a mulher dele acorda. Onde é que você vai? Ah, tô indo trabalhar. Né? Aí ele fala para ela assim, não esquece depois de levar lá o café para ele e tal. E ele está indo justamente para a delegacia porque está marcado ali um enforcamento, né? A mulher dele até pergunta, né? Assim, que horas que vai ser, hein? Que vão pendurar ele, né? Que horas que ele vai ser enforcado, né? E tal. E ele não gosta muito, dá pra perceber que ele tá meio insatisfeito com o tom, né? Que ela pergunta isso, inclusive, né? Quando ele chega lá, veja bem, pelo horário, já deveria estar claro, né? Porque era tipo, sei lá, 7 horas da manhã, negócio assim, e tá tudo escuro lá fora, entendeu? Como se fosse a noite, né? Aí ele chega na delegacia, tá lá o ajudante dele, que é um cara visivelmente que tá meio que celebrando também esse enforcamento, né? Vai chegar um senhor que é o jornalista e pergunta assim, o que tá acontecendo e tal, vocês sabem alguma coisa? Porque tá tudo escuro, veja bem, pelo horário ali já são umas 8h30 da manhã, né? O homem, que é o Jagger, vai ser enforcado, que eu lembro, acho que às 9 horas, um negócio assim. E, pô, tá mó breu, né? Aí você fica, caramba, né? O que tá acontecendo, né? E você vê que ele tá ali questionando, inclusive, né? Essa disposição toda que a cidade tem, as pessoas têm, que estão todos muito ansiosos pelo enforcamento. O Jagger, ele está sendo enforcado porque ele matou
um cara da Ku Klux Klan que estava ali tocando terror na cidade, torturando pessoas negras, tocando fogo nas cruzes, ameaçando todo mundo. Ele pegou, meio que foi atacado pelo cara, porque esse Jagger era um ativista, né, e tal, e pegou e matou o cara, né? Então ele está sendo enforcado, ele vai ser enforcado, já não mostra nada pra gente, nem mais detalhes, que já houve julgamento, tudo já é a data do enforcamento em si. Porque tem a questão é um cara que não se redime, né? O Jagger, ele é um cara que ele as pessoas comentam que ele vai ser enforcado, mas está sendo enforcado injustamente, né? Por matar um fanático, né? Eles mencionam como fanático, na verdade era um cara da Ku Klux Klan criminoso, né? Então não era apenas um fanático, né? Então ele está, inclusive o jornalista, questionando a disposição das pessoas, né? O ajudante do xerife zombando pra caramba ali e tal, e comentando essas coisas da cidade, né? No meio tempo disso, acontece de estar escuro, o sol não nasceu. E por que o sol não nasceu, né? A gente vai descobrir durante o episódio. Exatamente. E aí, Marcos, o que você achou do episódio? Eu tenho sentimentos meio conflitantes em relação a esse episódio. Eu acho que, por exemplo, a gente espera que esse episódio tenha por tema, quando ele começa, a gente imagina que o episódio tem por tema o racismo, né? Eu juro que eu imaginava que esse personagem, porque demora alguns minutos para aparecer o personagem do Jagger, do cara que teria matado o cara da Ku Klux Klan e agora tá no corredor da morte ali, no dia da sua execução, na verdade, né? Uhum. Eu juro que eu imaginava que o Jagger fosse um negro se defendendo desse cara da Ku Klux Klan. É um cara branco, né? É um branco, ele é um ativista branco, um homem branco, mas que é ativista contra a segregação, e acabou tendo uma luta corporal com o cara e dando um tiro na cabeça do cara. Uhum. E a gente sabe também, por diálogos ali entre o repórter, a xerife e o ajudante do xerife, que houveram testemunhos falsos ali também, porque que na verdade ele matou o cara numa luta corpo a corpo e o cara atacou ele primeiro, mas o ajudante de xerife fez um testemunho falso de que ele teria atirado no cara à distância, né? E depois o xerife confirmou, percebendo ali na cena do crime que tinha algo errado com o depoimento do ajudante dele, e o repórter também não noticiou, né, essa discrepância, essa possível mentira, por medo da reação do pessoal da cidade, que era obviamente pró, né, esse sujeito da Ku Klux Klan. E a gente... Aí depois ocorre o seguinte, que esse episódio vai tomar um rumo que, em vez de ser uma denúncia contra o racismo, começa a dar a entender que o Jagger matou o cara não movido só pelo ativismo dele, mas porque ele tinha ódio e no momento de raiva, quando o cara atacou ele foi e, digamos, desproporcionalmente reagiu, estourando a cabeça do cara com um tiro. E aí o episódio passa a ter um discurso contra o ódio, mesmo que o ódio numa pessoa bem intencionada como Jagger, digamos assim. É um pouco complicado, eu acho, essa leitura, porque a gente sabe as monstruosidades que os caras da Ku Klux Klan fazem. A gente sabe que a população negra, nessa época, inclusive anos 50, 60, ela não tinha como reagir, até porque a própria polícia apoiava. Então, se você, por exemplo, tentasse reagir a uma agressão de alguém da Ku Klux Klan, a polícia ia te prender como agressor e o juiz ia te condenar como agressor e não como vítima, e se você matasse um deles para se defender, na verdade a polícia ia te prender como culpado e o juiz ia te condenar. Então, na verdade, a gente começa a achar que toda a violência contra esse tipo de pessoa é pouco, né? Olha, infelizmente. Eu né? até, veja bem, eu fiquei aqui me preocupando muito como é que eu abordaria aqui, por que esse episódio ele me incomodou pra caramba, entendeu? E são diversas coisas, sabe? Primeiramente, colocar que nós somos pessoas brancas, né? Então a gente não tem lugar de fala aí, tá? Mas a gente tem direito, né? A gente pode dar a nossa opinião, ser uma opinião respeitosa, responsável, né? Eu penso assim, hoje estamos gravando aqui na data da gravação, dia 13 de maio.
né? Que é onde se assinou a Lei Áurea, né, e tal, e tem todas aquelas controvérsias e aquelas falácias e aquelas ignorâncias, né, que foram sempre repercutidas nas escolas, né, que falavam sobre Isabel isso, Isabel aquilo, a gente sabe que não era nada disso, né. Então, e todas as atrocidades que foram feitas, né, depois da libertação das pessoas escravizadas, né, importante colocar assim, não chamá-los de escravos, e sim pessoas escravizadas. Esse é um episódio aqui que ele tem vários erros na sua execução. E eu penso que talvez tenha sido um pouco, como sempre, de um cara branco, Rod Serling, um cara branco, não sentar com pessoas negras e conversar, entendeu? Sobre a questão do ativismo e coisas importantes. Que esse episódio, ele tem uma coisa muito estranha, que ele dá a entender que é meio para você virar outra face, né? Aqui a gente vai ter o Ivan Dixon, que ele aparece em algum ponto do episódio mais à frente, que ele é um padre, um reverendo, né? E ele vai lá, porque o cara ele não aceita, o Jagger, ele que está condenado à morte, ele não aceita falar com o padre, falar com nenhum religioso, ele não quer falar com ninguém. Ele está consciente da culpa dele e ele não quer se redimir disso, entendeu? Ele não é aquele cara que fala, eu matei, mas me arrependi. Não, ele não está arrependido, né? Então o episódio ele quer discutir a questão do ódio, ele não quer discutir a questão do racismo. Né? Então me parece uma perfumaria de coisa de homem branco, entendeu? Ele não entendeu o que está acontecendo. Né? E eu tô falando da história americana, né? Da história brasileira, mas porra, nos Estados Unidos teve um massacre em Tulsa, que quem assistiu o Watchmen lembra, que simplesmente chegou a galera lá, vários caras brancos armados e saíram tocando fogo, atirando e matando todo mundo. E é uma cidade onde moravam as pessoas negras, que tinham seu comércio, ela tinha uma certa questão de sucesso financeiro, sabe? A comunidade estava bem, entendeu? E foram detonados e destruídos. Porra, meu, como é que tu vai falar para as pessoas que são escravizadas, assassinadas, mortas, entendeu? Que são, o George Floyd... Caramba, o cara morreu na frente de todo mundo, entendeu? Com o cara pisando no pescoço dele. Como é que é? Tu vão virar outra face pra essa galera? Entendeu? Isso. Então, sim, eu entendo. O Marcos até me corrigiu, você me corrigiu, que eu falei assim, o nosso ódio não pode ser, como é que se diz? Eu falei assim, o nosso ódio ele não deve ser reduzido. Mas a palavra não é ódio. O Marcos, ele falou a nossa indignação, nosso desejo de justiça. Eu, às vezes, vou ser bem sincero, não vou falar por questões jurídicas, que eu sinto ódio de algumas figuras políticas que ficaram rindo enquanto o povo brasileiro morria. Eu não sinto indignação, não. Eu sinto ódio. Ódio mesmo. Isso faz mal. Porra, foda-se. Eu quero me sentir mal, então, porque é o meu ódio que às vezes me move para eu poder me levantar, que fazer eu me mover quando eu recebi a notícia falei pro Marcos que, 4.000 pessoas morreram, entendeu? Eu tinha que trabalhar no dia seguinte. E sabe, não surtar totalmente. O meu ódio estava me movendo como moveu muito brasileiro. Então, aqui é uma outra questão, a questão racial. Eu acho que o Rod Serling aqui, ele errou na maneira como ele conduziu esse episódio, que ele é episódio que, primeira coisa que para mim me parece inconsistente, nós vamos continuar a contar aqui a história. Você tem um incidente climático, entendeu? Um incidente, sei lá, quase que divino, não é verdade? O dia não amanheceu. São 8h30, são 8h30 da manhã. Cadê? Cadê o nascer do sol? Por que o sol não nasce? Entendeu? Então, aonde que no meio dessa espécie de complicação, entendeu? Que moveria, né? As pessoas iam ficar totalmente desesperadas, porque isso é estranho. As pessoas iam querer ainda se reunir na praça para ver o enforcamento do cara, né? Porque eles são malvados, ok. Né? Mas veja bem, se são 9 da manhã em Tamobreu lá fora, eu tô achando que o mundo vai acabar, bicho. Eu quero lá saber se vai enforcar o Jagger ou não. Eu vou pensar em abraçar minha família, sei lá, e falar, cara, é o seguinte, merda voou, o mundo vai acabar, e é isso aí, galera, vamos se juntar aqui, ficar junto aqui nos nossos últimos momentos, sei lá. Então, mas é uma cidade que não tá nem aí, o Tamobreu, sabe, eles se informaram ali, disse que o cara ligou pro Capitólio, né, o jornalista, e que realmente é só lá, naquela cidade que tá Tamobreu, né? Então, claro, a gente está dentro da zona crepuscular, a gente sabe que as coisas não acontecem como aconteceriam,
Mas o Rod Serling, ao mesmo tempo, ele sempre dentro das histórias dele, ele quis colocar alguma coerência, existe uma coerência dentro da própria história, mesmo ela sendo em além da imaginação. E aqui eu acho que essa história ela é cheia de incoerências, sabe? Ela quer discutir o ódio, porque mataram o John Kennedy. Então o ódio, aí depois até vai se falar de algumas... vão mencionar Dallas, especificamente no episódio. Né, Marcos? Eu vou te dar a palavra. Eu acho que ele tem diversos pontos onde as coisas degringolaram ali, entendeu? Olhando de longe, ele parece que ele quer tratar das coisas certas, só que chega ali ele não trata, ele não sabe tratar. Ele vai abordar perdão, entendeu? Contra clã, contra Ku Klux Klan não dá, né? Estranho. Como é que é? Será que a clã te mata, mas você não pode matar a clã? Será que se fosse um homem negro ali prestes a ser enforcado, haveria alguma comoção daqueles jornalistas ou aquela coisa do xerife ficar pensando, eu agi incorretamente, o jornalista, eu agi incorretamente, será? Fico pensando, sabe, se não é uma história de um cara branco, entendeu? Que ele meio que se perdeu, como é que ele ia abordar essa história? A gente deduz com uma certa facilidade que se o cara, né, matou o sujeito da clã numa briga e eles alteraram o que eles puderam da verdade para fazer parecer que ele atirou à distância. E certamente eles também não reprimiram de forma nenhuma as atrocidades cometidas pelo pessoal da clã na região. O xerife claramente, certamente não reprimia a perseguição que o pessoal da clã possivelmente fazia, né? Aquele não é o único erro dele, né? Ele não pressionar o legista por uma autópsia, ou então, né, tentar... são vários erros, né? Aquela é uma cidade racista, certamente, e ele tá se omitindo, porque ele fala, eu preciso que eles votem em mim para me reeleger como xerife, lembra? Sim. E o cara do jornal fala, eu preciso que eles continuem comprando o meu jornal. Então, resumindo, tá todo mundo fazendo, digamos que eles não são pessoas, digamos assim, eles em si racistas, mas eles fazem a vontade da cidade que é racista. E, enfim, se comportam como tais. Mas o que você colocou também dessa questão do ódio de um lado e ódio do outro, tá muito bem colocado, porque assim, você tinha a questão, vou dar um exemplo muito os Panteras Negras, que era um grupo que ele tinha uma característica de ser um grupo armado, que cometia episódios de violência também esporádicos, só que assim, num contexto em que a polícia, você era negro, a polícia te matava, você colocava uma arma na sua mão para fingir que você era um criminoso. Depois, os juízes iam lá, ou então você era morto na frente de todo mundo, depois o juiz absolvia os policiais e ainda tentava dizer que na verdade você era o culpado de ter sido morto. E aí, quando você tem um grupo que vai resolver dar o troco nas pessoas que fazem isso, e a gente não está dizendo que isso seja certo, mas é meio que colocar isso no mesmo peso, eu acho muito complicado, que é o que o Rod Serling meio que faz, né? Eu já não tenho papas na língua, a gente não tem que, sabe, eu sei que o ciclo da violência tem que ser quebrado em algum momento, alguém vai precisar parar e vai assumir o dano que tomou, mas cara, você não pode, a pessoa ser inimputável. A gente já viu o que acontece. O político que é inimputável, com a pessoa que pode fazer o que quiser, entendeu? Com o policial que sabe que não vai ser preso. Porra, então eles têm que ter medo. O medo tem é terrível isso, mas o medo ele tem força. Se você sabe que você vai chegar na frente de milhares de brasileiros e você vai mentir, você vai omitir, você vai um pouco se importar, entendeu? Com quem vai morrer ou não, pela violência que você verbaliza, com a desinformação que você passa. Se você souber que você vai sair de onde você estiver, você vai tomar uma cacetada ou vão jogar uma pedra no teu carro, não precisa sentir, para não falar que eu tô, né? Porra, tu vai pensar uma vez ou duas vezes, você concorda? É terrível, porque você também, porque senão fica assim, beleza, então vamos ali assassinar aquela família inteira, porque, né, bicho, porque a religião, ou sabe lá Deus o que for, é assim, você tem que perdoar, o perdão é bonito, o perdão é perfumaria, cara, entendeu? Tem que ter também o confronto, eu penso assim.
Isso. Você pode perdoar alguém no seu coração que cometeu um crime contra você. Você pode. Mas a sociedade, ela tem que exigir que a pessoa receba o peso da punição da lei. Ela tem que exigir. Né? Porque senão... Aí é a mesma coisa, que é assim... E em determinadas situações de opressão, por exemplo... os policiais, por exemplo, em determinados locais, né, em determinada época da história americana aí, que a gente sabe, e até hoje, né, assassinam abertamente pessoas negras inocentes. E grupos armados como Panteras Negras, por exemplo, se vingavam desses policiais. Só que em vez de você chegar para um grupo armado como os Panteras Negras e falar pare de se vingar dos policiais, não é mais fácil falar para os policiais parem de matar as pessoas inocentes? Né? Sim, até porque, detalhe, o policial ele representa o Estado. Então, ele tem uma responsabilidade muito maior e mais pesada de não cometer esse tipo de injustiça e violência. Se partir dele, aí é claro que ele está dando um aval para todo tipo de violência possível, se a violência e a justiça partem dele, inclusive. Não, então, e eu sou Zé Povinho mesmo, entendeu? Que eu sou a favor de enfrentamento. O Rod Serling, ele sempre foi muito revoltado com a história do Emmett Till. Quem escutou o nosso podcast sobre o episódio chamado Dust, que também tem a ver com enforcamento, vai recordar o que a gente falou. A gente falou dessa história do Emmett Till, que foi um menino de 14 anos, que ele foi assassinado de maneira crudelíssima no Mississippi, uma cidade racista, porque uma mulher branca acusou ele de assoviar pra ela, entendeu? Aí foram lá, pegaram o moleque, destroçaram o moleque, malandro. Destroçaram. Aí pegaram pegaram a galera toda lá que fez o bagulho e libertaram o bicho. Sim. Entendeu? Ninguém foi preso não, tá ligado? Isso daí gerou uma comoção. Então eu entendo, sabe, vamos falar sobre ódio, mas não dá pra tu botar essas questões, elas têm pesos diferentes. Isso. Entendeu? Não dá pra você pegar e você falar assim, olha, vamos lutar contra a clã. Mas a clã tá tocando fogo nas pessoas, a clã tá enforcando, a clã tá sequestrando, mas você não pode sentir ódio. Por quê? Ódio é negativo. Me aparece o personagem do Ivan Dixon, meu. Falando isso, pra você não quer falar alguma coisa quando ele tá sendo encaminhado, né, por cada falso. Falar alguma coisa e você tentar te dar algum alívio. Aí ele até, eu gostei do personagem dele, ele falou que não quero. Aí ele vira pro povo e fala, vocês querem o quê? Vocês querem ver eu me pendurar, balançar? Já vou me pendurar e me balançar pra vocês. Sim. E acontece isso, fora das nossas vistas. E o povo vibrando, né, e tal, né? Pra mim, o personagem do Jagger é o personagem mais humano aí, né? E outra coisa, eu acho que quando o Rod Serling coloca que tudo é ódio, né? Então as pessoas estão todas cedendo a ódio, inclusive o Jagger. Ele esquece, eu acho, de tratar no episódio do fato do seguinte: se fosse o contrário, o cara da clã tivesse matado o Jagger, o cara da clã, se ele era uma pessoa aí na cidade influente, ele não estaria sendo enforcado pelo crime. Só isso. Então esse fato... Não estava nem putado o crime a ele. E esse fato muda o peso de tudo, né? Mas eu acho que talvez isso o Rod Serling não enxergou essa, digamos assim, essa distorção, né? O Rod Serling, como, assim, já não é o primeiro episódio que eu faço críticas à visão do Rod Serling sobre algumas questões. Porque, para mim, obviamente, como para mim, para você, nós somos pessoas brancas, vai pesar a questão da realidade, entendeu? Da luta racial, entendeu? Do ativismo de pessoas negras. Então, acho que você pegar uma situação como essa, de um cara que está sendo enforcado porque matou alguém da clã, e você querer falar sobre perdão, falar contra o ódio, falar que o ódio enegreceu o céu. Eu até acho, e aí eu peço desculpa se eu estivesse falando uma coisa incorreta, na opinião das pessoas, que até essa espécie de signo de você falar que tá tudo escuro
que isso é cruel, que isso é mal, isso aí já foi desconstruído. Entendeu? As pessoas falarem para parar de usar essa espécie de expressão para relatar o que é mal, né? Que não são coisas boas. Porque isso também faz parte do racismo estrutural. Então eu acho que tem vários problemas nessa história aqui. Sim. Que o Rod Serling, uma pessoa que, veja bem, sensível, inteligente, não conseguiu pegar. Porque às vezes você tem que pegar, ser humilde, e você sentar com a pessoa negra e conversar. Entendeu? Falar, eu preciso entender a sua luta. Me explica, né? Eu tenho esse roteiro aqui, você quer ler e me dizer se eu tô errando, aonde que eu tô errando, entendeu? E, cara, você não pode chegar a esse negócio de virar outra face. Toda a minha vida eu sou de família católica, né? E tal. Hoje em dia eu não sou muito religiosa, pra assumir. Mas assim, minha família toda a vida, minha mãe falar pra virar outra face. Isso daí acabou instilando em mim, eu acho que em muita gente, muita raiva. Entendeu? Tu tem que virar outra face pra quem tá te ferrando, né? Não que eu virasse, veja bem. Mas eu penso assim, são pesos diferentes, são histórias diferentes. É que nem aquela tal justiça restaurativa. Ela não é colocada em todas as questões, porque tem questões que a justiça restaurativa não contempla. Entendeu? Uma coisa é um atropelamento. Entendeu? Uma coisa, sei lá, é um dano causado que a pessoa aceite a justiça restaurativa. Então, outra coisa é você praticar assassinato cruel e tal, e por aí vai, entendeu? Isso. Então, não é o mesmo peso. Eu acho que é uma história muito equivocada, ela é muito moralista, e pior, ela é pretensiosa. Essa é uma história pretensiosa, ela termina de um jeito pretensioso, e eu até brinquei contigo, né? Eu falei, nossa, então o céu vai ficar totalmente preto aqui no Brasil, porque, porra, uma pá de gente votou no Bolsonaro. Então, é complicado, né? Ele parece dar a entender que a noite, né, o dia não amanheceu nessa cidade, ela continuou numa espécie de noite eterna por conta da maldade ali, e depois isso aconteceu no resto do mundo todo, porque na verdade é em todos os locais onde tem ódio, que na verdade são todos. Mas mesmo aí, ele parece dar a entender que tem mais ódio em alguns locais do que em outros, né? E não tem em cima da Casa Branca, né? Que engraçado, isso, né? O céu tá normal, né? Em cima da Casa Branca. Tipo assim, eles mencionam literalmente Vietnã do Norte. Nossa, o Vietnã do Norte é malvado, é isso? Cruel, tem ódio? Se fosse assim, os lugares mais cumulados de trevas, né, e de noite eterna, escuridão eterna da face da Terra, tinham que ser o Palácio de Buckingham, a Casa Branca, concordo contigo. Certamente. Né, Muro de Berlim. Até meio, sabe, prisão política em Budapeste, em Dallas, nosso local em Dallas, onde mataram... Gente, não é debochando do cara que foi morto a tiros, moro? Mas a cidade, e o Rod Serling é um cara que é um americano médio, entendeu? Então, certas paradas ele colocava assim, com aquele negócio de... Apesar de ser um cara considerado um democrata, é que nem eu falei, né? Já falei, não é um cara de esquerda, não tem uma visão à esquerda, entendeu? A visão liberal, entendeu? Era a favor do Kennedy e tal, era a favor de coisas legais. Só que assim, é uma falta de... fica parecendo episódio... Sabe, eu até mencionei aquele Pílulas de Sabedoria. Você lê um livreto e fala, opa, qual que é a sabedoria do dia? É isso que foi esse episódio. Ele fala com. Ele tem até essa questão toda do Kennedy. A gente não se tem certeza até hoje, né, das motivações, mas há fortes indícios que, na verdade, a própria clã que pode ter explodido a cabeça do Kennedy em mil pedaços. Né? E eu tô rindo dele não, mas pode ser isso mesmo, viu? Isso, eles são grandes candidatos a terem sido os assassinos do Kennedy, o Ku Klux Klan. E aí, diga, esse pessoal que você tem que dar outra face, o pessoal que explode a sua cabeça, não era tipo cidadão médio não, era galera importante, poderosa. Saca? Entendeu? Gente importante com grana, envolvido com gente com grana, né? Aí no final ele termina, porque o episódio é basicamente isso. É isso, termina, enforca um cara e vão ter lá uns diálogos entre eles. O Ivan Dixon, o xerife vai falar essas paradas que o Marcos comentou. Nós não fizemos o que precisava. E no final nós acabamos colaborando com o que aconteceu. E no final o Rod Serling termina assim: uma doença conhecida como ódio. Olha, eu acho que ele deveria ter trocado uma doença conhecida como racismo, não é verdade? Né? Aí coloca, não é um vírus, não é um micróbio, não é um germe,
mas uma doença, no entanto altamente contagiosa, mortal em seus efeitos. Não procure na zona do crepúsculo, procure no espelho. Procure-o antes que a luz se apague completamente. Eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Para os manos daqui, para os manos de lá. Se você se considera um negro, pra negro cheirar, mano. Sei que problemas você tem demais, e nem na rua não te deixam na sua. Entre madames fudidas e os racistas quadrados de cérebro atrofiado, não te deixam em paz. Todos eles com medo generalizam demais. Dizem que os negros são todos iguais. Você concorda? Se acomoda então, não se incomoda em ver. Mesmo sabendo que é foda, prefere não se envolver. Finge não ser você, e eu pergunto por que você prefere que o outro vá se foder. Não quero ser o Mandela, apenas dar um exemplo. Não sei se você me entende, mas eu lamento que irmãos convivam com isso naturalmente. Não proponho ódio, porém acho incrível que o nosso conformismo já esteja nesse nível mais racionais, existente no que guarda dinamicamente. Mantém nossa honra viva, sabedoria de rua, o rap mais expressiva. A juventude negra agora tem a voz ativa. De um líder de crédito popular, como Malcolm X, em outros tempos foi na América. Que seja negra até os ossos, um dos nossos, e reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroço. Nossos irmãos estão... Eu acho que o episódio, sabe, pra mim, assim, veja bem, eu acho que o The Obsolete Man é um episódio que, tipo assim, acho mais interessante na proposta dele do que episódio como esse aqui, que me parece um roteiro escrito por um homem branco que eu acho que ele não fez a leitura correta. Eu queria até mencionar, Marcos, antes que eu esqueça, né, porque a gente acaba batendo papo e esquecendo. Esse episódio aqui, é claro, na construção dele, o roteiro do Rod Serling, mas o William Fraug, né, que foi um dos produtores de Além da Imaginação, ele escreveu um roteiro chamado Many, Many Monkeys, que foi comprado e tal pela produtora, só que acabaram não apresentando, acabou não virando um episódio nessa época, na série clássica. Porque aí quando veio a série dos anos 80, eles fizeram, né, essa história, que é uma história que o nome dela é Many, Many Monkeys, porque tem aqueles macacos, não tem? Aqueles que ficam tampando os olhos, a boca, o ouvido, não tem? Que está falando sobre questão de justiça, né, inclusive, né? Tem uma simbologia, assim, uma explicação dessa simbologia. E nesse episódio aqui, as pessoas que são malvadas, elas vão ficando cegas, né? O episódio ele se passa basicamente no hospital o tempo todo, que os médicos vão recebendo uma mulher, a mulher chega lá desesperada, fala, eu tô ficando cega, e depois vai virando uma espécie de, sabe, uma pandemia de pessoas cegas. Aí tipo eles vão... o livro do Saramago. Isso, o livro do Saramago, como se fosse o livro do Saramago, eu não sei nem se, apesar que você vê que aqui é de 63, né? De qualquer maneira, porque essa história Many, Many Monkeys é do William Fraug, é de 63. Aí você tem aqui uma história que, é claro, é aquela série dos anos 80, né? Que o visual é anos 80 puro, né? Não tem aquela coisa rebuscada que a série clássica tem. A série clássica ela é muito bem feita, né? No seu visual, sempre foi, né? As cenas da série. Mas aqui você tem uma história que eu acho que ela é mais honesta na proposta dela, e tem certo momento que os personagens vão começar a fazer a leitura de que tem a relação com o jeito como as pessoas lidam com as outras. Se elas têm empatia, se elas têm sensibilidade com a dor alheia, que quando elas não têm, elas vão ficando cegas. Então é interessante isso daí, né? Não é um episódio maravilhoso, incrível, mas eu acho que ele é melhor do que esse episódio aqui. Pelo menos ele não se arrisca a falar de temas as quais, sabe, ele não vai saber desenvolver. Aqui é a questão da maldade humana. Você pensa assim, a sociedade como se fosse uma espécie de bactéria, depois ele descobre que teve uma explosão, né? Eu tenho esse episódio aqui que essa série não é fácil de achar em boa qualidade, mas como eu tenho e tenho com a legenda, eu vou legendar e vou deixar na publicação, tá? Lá no site. Dá uma procurada lá, masmorracine.com.br, que eu vou deixar com legendas para o pessoal assistir.
ou lá no OkRu, no nosso canal do OkRu, tá bom? Só pra gente não esquecer, né, Marcos? Senão a gente acaba falando Sim. e vai para as outras considerações e esquece. Eu acho que, só para completar essa coisa, pior do que o ódio é a banalidade do mal. A Hannah Arendt acertou, porque assim, alguém que faz o mal pro outro porque odeia, essa pessoa ainda tem solução, porque ela pode, por uma série de razões, parar de odiar. Entender que ela tá odiando e não odiar mais. Agora, e a pessoa que friamente mata alguém por quem ela não tem ódio nenhum, ela não tem motivo nenhum pra odiar aquela pessoa, mas porque o chefe de sessão dela mandou. E ela não quer perder o emprego de funcionária pública. Né? Uma coisa, né, metódica, né? Meu trabalho é esse. Isso. Né? Essa pessoa, diferente, quem odeia ainda tem cura. Essa pessoa é que não tem cura. Isso que são assuntos complicados e que não são fáceis de conversar. Eu, pela minha idade, você também, pô, a gente vive no Brasil, pô, eu lembro de vários fatos assim, que são coisas que, sabe, como você, né, a gente tem que encontrar paz, eu penso assim, né, não esquecimento, mas a paz de alguma maneira. Eu penso, por exemplo, na família daquele índio que foi queimado, o Galdino, vocês lembram? Faz muitos anos esse caso. Que a molecada, cara, se deu ao trabalho, playboy, de comprar álcool na farmácia. Foram lá comprar álcool, jogaram em cima dele e queimaram ele. Entendeu? Aí depois você descobriu que o cara ainda entrou pra polícia, ainda era bolsonarista. Cara, meu, é muita coisa. Quando eu, Angélica, quando eu vejo essas coisas, isso aí me inflama, entendeu? Me fala, cara, é por isso, a gente tem que combater essa espécie de pensamento, a gente tem que combater o esquecimento. Tá, não vamos matar todo mundo, porque não, pelo amor de Deus, não. Mas a gente tem que combater essa espécie de pensamento burro, cretino, onde a gente esquece e perdoa. Nem tem gente que fala assim, então a pessoa votou no Bolsonaro, sabendo quem o cara era, defendeu o cara até o final, aí depois fala, mas já passou. Pessoa que te conhece, já passou. Não vou mais falar de política não, já passou. Passou o quê, cara pálida? Passou porra nenhuma, malandro. Você defaultou numa pessoa que tá aí defendendo a eliminação de outros, entendeu? Que sabia que fez uma porrada de índio morrer, cara, de fome, doente. Porra, que deu remédio falso, que não prestava pra doença, para as pessoas morrerem, em nome de grana. Tudo é dinheiro, bicho. Não era só questão ideológica. Então, pô, o caceta, entendeu? Não vamos viver com ódio, não vamos, mas também não vamos esquecer. De jeito nenhum. Sim. Não há esquecimento. Nunca há esquecimento. Tem muita gente que agora tá decepcionada com o Bolsonaro e tá largando ele, mas não é por bons motivos, não. É porque a pessoa achou que tava apoiando um ditador nazi-fascista sanguinário e, na verdade, tava apoiando um cagão ladrão de galinhas, né? É por isso que a pessoa tá decepcionada. Ela queria que ladrão ele fosse de muito gasolina, pior do que... feitor de rachadinha. Isso. A pessoa queria que ele fosse muito pior do que ele realmente é, na verdade, né? Claro. As pessoas estão com esse sentimento, elas têm que se lascar, malandro. Se tu fala uma parada dessa mesmo, tu tá incentivando as pessoas a invadir, a quebrar, a linchar os outros, meu irmão, você tem que, dentro da lei, você vai ter que responder mesmo, né? Então não vamos esquecer as coisas que fazem, principalmente para a eliminação e para a morte de outros. Mas sim, vamos tentar viver em paz. Eu mesmo tenho vários familiares, pessoas amadas que são bolsonaristas até hoje. O que você vai fazer com um familiar bolsonarista? Vai parar de falar? Quando é irmão, quando é uma irmã, quando é, sei lá, uma mãe? Não tem como. Vamos ter que lidar com isso. Vamos ter que lidar com isso. Minha mãe gosta do Bolsonaro, fazer o que? Eu não vou parar de falar com a minha mãe. Mas difícil. Que ela tem um péssimo gosto pra política, ela tem. É difícil, né? Mas é isso, né? Pois é, gente, desculpa que que a gente até vai fazendo lucubrações e indo para outros lados, mas eu acho que esse episódio, se ele tem uma coisa boa, ele trazer essa reflexão, cara, porque tem muita coisa errada no episódio, entendeu? Então, quem sabe, vocês lendo outros autores, assistindo outros filmes, né? Traga uma reflexão mais saudável, entendeu? E, falar de pessoas escravizadas, falar de racismo de maneira aleatória, entendeu? E colocar isso tudo no sacolão do ódio, tá errado, bicho, tá errado. A solução do mundo não é acabar o ódio.
terminar o ódio, extinguir o ódio, que o mundo vai virar um paraíso. Tem que extinguir a opressão e a injustiça. Aí sim. Aí o mundo melhora. Até porque o ódio tem até aquela desaparece. expressão, né? Angry Black Woman, angry, como é que é? Angry Black Man. Entendeu? A pessoa negra raivosa. Entendeu? Parece isso. Tá apontando um dedo, falando, você é raivoso. Sai pra lá, carapalho. Exato. Às vezes as pessoas têm muita razão para terem raiva dentro de si, né? E, enfim. Enquanto que a pessoa que, na verdade, gerou toda a situação que faz com que essa pessoa tenha raiva de opressão, tá dando risada, né? Exatamente. É isso, gente querida. Então vamos lá para a parte de recomendações, porque a gente pode sim recomendar coisas bem melhores do que esse episódio aqui para você, para trazer algumas coisas com certeza vocês já conhecem, não tem problema, mas a gente colabora aqui e de repente você faz a revisão, correto? Bora lá então, Marcos, o que você tem para recomendar hoje? Eu vou roubar de novo, vou recomendar 2 filmes, sinto muito, tem jeito. Pode falar. Um é o filme Selma, Uma Luta pela Igualdade, da Ava DuVernay, que trata, né, daquela marcha para a cidade de Selma promovida pelo Martin Luther King e todo, né, o risco, né, e a problemática que se seguiu aí, né? E era uma marcha para promover que o direito, né, que as pessoas negras tinham ao voto tinha sido conquistado, fosse respeitado em determinados locais onde os governadores e prefeitos queriam simplesmente impedir as pessoas de chegarem ao local de votação, através de intimidação e ameaças, né? Exatamente. Então, enfim, veja se você resolve isso daí dando outra face, uma situação como essa, né? Bem, e é isso, é um filmaço absolutamente sensacional da Ava DuVernay, uma atuação do David Oyelowo e da Carmen Ejogo. Você deve lembrar da Carmen Ejogo do True Detective, né? Nossa, sim. Terceira temporada. Atuações maravilhosas dos dois. Enfim, filmaço imperdível. Quem não viu ainda, por favor. E um filme um pouco mais antigo do que esse, um filme do Alan Parker, Mississippi em Chamas. Passou muitas vezes na televisão brasileira, muita gente viu, mas quem ainda não viu, eu quero citar esse filme também porque ele trata justamente do assassinato de jovens brancos que eram ativistas pelos direitos dos negros no sul, né, dos Estados Unidos. E após o assassinato desses jovens, obviamente assassinados pela Ku Klux Klan, né, barbaramente assassinados, 2 agentes do FBI, vividos pelo William Dafoe e pelo Gene Hackman, vão investigar o caso e tentar descobrir quem são, né, esses sujeitos da clã que assassinaram esses jovens. E eles, obviamente, são recebidos assim na região onde eles vão ter que fazer a investigação, que é uma região de domínio da clã, né, da Ku Klux Klan, e são recebidos assim de maneira bastante pouco amistosa, né? Mas e isso vai gerar muito da tensão que o filme tem. Então, outro filmaço que imperdível, enfim. Ai, caramba, pô, ótimas recomendações, hein? Muito bom, arrebentou. E você, o que você tem para nos recomendar? Olha, eu vou recomendar uma parada que eu já devo ter recomendado, é uma coisa recente, tem muito filme bom, entendeu? Mas como eu mencionei Tulsa, né? Eu queria recomendar essa minissérie que saiu em 2019. Cara, eu tô chocada que já foi em 2019, já fez esse tempo todinho. 4 anos. 4 anos, que é a minissérie Watchmen, né? Baseado nos quadrinhos, né? Do Alan Moore. E, cara, ela foi uma porrada, assim, eu gosto de todo o meu coração mesmo, sabe? Mais, obviamente, do que eu gostei do filme, né? E essa minissérie, ela tem uma componente de questão racial muito importante, porque você tem ali uma personagem ali que é interpretada pela Regina King, que ela justamente, ela é a Angela Abar, né? Que ela faz a Sister Knight, que ela é uma detetive da polícia de Tulsa, que ela, nessa realidade aqui, ela é de uma região que os Estados Unidos incorporou, né? E tal, o Vietnã faz parte dos Estados Unidos, né, e tal. E quem conhece a história sabe qual é que é da história, né, que tem aqueles personagens todos lá, aquele que se acha o fodão, né, o mais esperto do mundo lá. Qual que é o nome desse personagem mesmo? O Osman Dias. Isso, Osman Dias, né.
e tal. Aqui tem outros desdobramentos, né? Mas tem a questão racial fortíssima aqui, até porque ela vai descobrir, né? Que uma das pessoas para as quais ela trabalha, que eles têm uma realidade onde eles não mostram a face, né? Os policiais não mostram o rosto, né? Usam máscaras e tem personagens e tudo, usam máscaras o tempo todo, né? Então tem a questão racial aqui fortemente, mostra o massacre em Tulsa, né? E tal, que tem um dos personagens lá que ele fez parte dessa história. E é uma história redondinha, perfeitinha. Tem sim a questão de super-heróis, mas acho que ela é bem pé no chão em outras questões assim, em outras coisas que ela coloca. E claro, tem a questão científica, né, e tal, vai ter o personagem lá. E, cara, é maravilhosa, sem palavras, e recomendo pra caralho. Perdão, desculpa o palavrão. Recomendo pra caramba. E, e Regina King é demais. Tem um maior elenco foda, tem o Don Johnson, tem várias atrizes inacreditáveis. Tem até aquela atriz que participou daquele filme A Baleia, né? Que também faz uma personagem engraçadíssima até, né? Que é uma cientista, uma cara... Né? A Regina King tá maravilhosa nesse papel, né, Marcos? Meu Deus. A Regina King, ela é uma grande atriz e ela tá realmente imparável, né, nessa série Watchmen. Eu gosto muito também, não vou lembrar o nome dela, da atriz que faz a Silk Spectre, que aí no caso já não é mais Silk Spectre, ela já é um agente do FBI, né? Não, essa atriz aí ela faz a Silk Spectre, porque se passam ali 30 anos depois, né, 34 anos após os eventos, então você já vai ter todo mundo idoso, né? Já tá todo mundo idoso. O Jeremy Irons mesmo, que é o Adrian Veidt, né? Que é o Ozymandias, ele tá o coroa, Jeremy Irons, né? Tem o Louis Gossett Jr. também, que faz o Will Reeves, né? Que é o avô da Angela. Cara, é muito legal, assim. O Louis Gossett Jr. é do Inimigo Meu, né? Inimigo Meu, cara, que é um filmaço, cara. Eu adoro essa minissérie. Eu tenho ela aqui bonitinha, sabe, salva em Blu-ray, pra eu ficar reassistindo quando eu posso, assim. A gente assiste essas paradas, né, cara, e eu não sei como é que vocês se sentem. Conta aí pra mim. Eu fico revoltada com certas paradas que eu vejo, assim, entendeu? Isso mexe muito comigo, sabe? Sabe, racismo, essas questões todas aí, né? São colocadas assim, tem que ser colocadas de maneira responsável. Entendeu? Eu acho, na televisão, no audiovisual, né? Tem que ser colocado de maneira combativa mesmo. Não pode ser assim, vira outra face, não. Que isso é feio, cara. Isso é feio e leva, que nem eu falei, aquela questão lá da pessoa, que é o Angry Black Woman, o Angry Black Man. E, porra, cara, pelo amor de Deus. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. You do what they told you. Now you do what they told you. E é isso, né, galera? A gente vem chegando no final do programa. A gente sempre escolhe música, né, pra tocar lá no nosso MP3. Você pode escutar no Spotify, pode escutar no nosso site, viu? É bem fácil, é só procurar a gente como Masmorra Cine, ou Cineclube da Masmorra, ou como Além da Imaginação Podcast, tá? Porque a gente deixa em vários locais assim para não perder os áudios, né? A gente andou tendo uns problemas aí, então a gente deixa os áudios bonitinhos, separados em alguns feeds diferentes, locais diferentes, para facilitar o pessoal encontrar. Hoje é a vez do Marcos. E o que você escolheu para tocar no final hoje, Marcos? A música do Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Mas como você sabe que eu gosto de vez em quando de umas versões alternativas, até para o nosso público talvez conhecer, se ainda não conhece essa versão, eu gostaria dessa música, mas pelo Brass Against. Brass Against. A música, o título da banda tem até a ver com a própria, né? Against Machine? Brass Against the Machine. Isso. Ah, muito bom. Essa música é maravilhosa, né? Eu acho hilário que as pessoas, assim, a galera
lá, trampista dos infernos, né? Eu acho que os caras, olha, desculpa, quando a gente é brasileiro, não entende inglês e curte pela melodia, pela força da música, mas porra, o cara é americano, entende inglês, não entendeu porra nenhuma que passou na letra, meu. Aí o cara fica, essa banda esquerdista, cara, o que você acha? Você não tá entendendo o que você tá ouvindo? Entendeu? Então, porque os caras do Rage Against, né, Marcos? Pessoal, essa música é justamente sobre isso mesmo, é sobre conflito, sobre bater de frente, maluco. Né? É isso aí, bicho. Exatamente. É aquela pessoa que fala, não vou ficar lutando pelas causas que você quer me impor. Eu vou dar-lhe uma banana e vou lutar com todas as armas possíveis pelas causas que eu, na verdade, acredito, né? Exatamente. E, né? Como diz, né, essa frase tão icônica dessa frase, fuck you, I want to do what you tell me, motherfucker. Muito bom, gente. Uma música maravilhosa. Escutem aí o original, né, do Rage Against. E escutem também essa versão que o Marcos colocou aqui, porque é muito legal esse Brass Against The Machine, né? Não sei se é Brass Against The Machine. Acho que é só Brass Against, né? Isso. Ah, legal, muito bom. Então vai tocar no finalzinho pra vocês. E claro, né, chegando no finalzinho aqui, eu agradeço você nos acompanhar. A gente teceu críticas ao episódio, porque a gente faz isso. A gente não assiste a imaginação para elogiar tudo. Quem nos conhece sabe como somos. Você que está escutando, você concorda com a gente? Escreve logo abaixo aí no YouTube, no Spotify. Coloca o seu ponto de vista. O que você sentiu assistindo o episódio? Vocês acham que a gente está equivocado? Coloca aí, por favor, tá bom? Compartilha. Vamos fazer aqui uma conversa com os ouvintes para ver se a gente tá na mesma sintonia. O que vocês acharam da abordagem do Hot Series, tá? Deixa de colocar logo abaixo aí. E claro, a gente dá aquela reforçada na nossa campanha. Por favor, quem puder, participe da nossa campanha, que é muito importante para que nós possamos aparecer em vídeo para vocês, né? Porque a gente está fazendo o Twitch toda terça e quinta-feira. O link tá logo abaixo aí. E a gente quer aparecer em vídeo, quer bater papo, quer falar sobre Hannibal, quer fazer o nosso projeto, que é bem divertido, que é o Call Crimes, mas a gente precisa terminar de comprar as peças desse PC. Então, por favor, colabore com a gente, tá certo? E com isso, vou finalizando, deixando para vocês aqui um abraço bem gostoso, um beijão e a gente se encontra no próximo podcast. Fiquem bem, se cuidem. Um beijo, tchau, tchau. Tchau. What they told ya, and now you do 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 what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Those who die are justified for wearing
that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that hold office. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of, killing in the name of. And now you do what they told ya. 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 Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya.